muito grande para os pequenos proprietários, para os assentados da reforma agrária. Que é o assentado da reforma agrária? Aquela pessoa que tinha uma terrinha, perdeu a terrinha. Naquele país imenso, então, uma distribuição de terra e assessorá-lo com tecnologia, assistência técnica, comprar seus produtos. Nós temos um programa. Eles estão destruindo tudo isso. Um programa de aquisição de alimentos que a gente compra do produtor. E é eles que abastecem 70% do consumo do país. Então, tudo isso foi feito como uma forma de fazer as duas coisas, crescer e distribuir renda. Agora, a partir de 2010, a crise internacional começou a ficar mais forte ainda. Começa em 2008 com a quebra do Lehman Brothers e estoura todas as bolhas habitacionais pelo mundo afora. E o Brasil não sofre inicialmente. Nós mantivemos o crecimiento. Pero después. Ahí te quiero preguntar, digamos, llegas al gobierno en 2011, es un momento de explosión de Brasil como potencia internacional, digamos como protagonista de la integración latinoamericana y también de unas buenas relaciones con Estados Unidos, pero que al mismo tiempo limitan la injerencia tradicional de Estados Unidos en la región latinoamericana. Te quiero preguntar, por una parte, ¿cómo valoras el papel internacional de Brasil, que no ha dejado de crecer en los últimos tiempos, pero también algunos problemas derivados de la crisis? Y es tener que aplicar algunas políticas de ajuste. Yo recuerdo cuando hablaba con el expresidente Zapatero, me decía lo duro que fue tener que tomar la decisión de aplicar políticas que pueden implicar que haya movimientos sociales que las contesten, como ocurrió en Brasil. Te quiero preguntar por esas dos cosas, por la dimensión internacional de Brasil y con un gobierno de izquierdas que tuvo que gestionar dificultades con movimientos sociales que no estaban contentos con algunas políticas de ajuste. Olha, nós fizemos política de ajuste em 3 momentos. A primeira política de ajuste que nós fizemos durou de 2003 a 2005, no início do governo Lula. Muito dura a política. Por que fizemos política de ajuste? Porque tínhamos de equilibrar o orçamento. O Brasil tinha uma dívida externa e não tinha reservas para cobri-la. Uma situação de muita fragilidade internacional naquele momento do Brasil e tínhamos de reestruturar o orçamento. Tinha uma questão fiscal. Foi muito duro o primeiro, segundo ano e meio do presidente Lula. O mundo estava em expansão, então nós tivemos aí um crescimento muito forte. A partir daí. Em 2010, para 2011, nós começamos a segunda política de ajuste. Por quê? Porque a partir de 2006, acelera o crescimento do Brasil. E ele tem, até 2008, um crescimento exponencial. Aí vem a crise internacional, há uma queda. Mas nós tomamos uma série de medidas de expansão contracíclica. O país volta a crescer em 2010, ele chega a crescer 7,5% em 2010. Isso durante a crise, o início da crise. Então, em 2011, nós temos um pequeno desajuste e começa a ficar evidente que o mundo não vai se recuperar rápido. Então, nós fizemos a terceira política fiscal de ajuste. Naquele momento era mais fácil do que foi em 2003 e 2004, porque a gente já tinha uma reserva internacional de moedas muito elevada. Era em torno de uns 280 bilhões de dólares. A partir daí, nós mantemos a política anticíclica, porque estava claro que uma hora ia chegar nos países emergentes. Quem fez essa política anticíclica no mesmo momento que nós foi a China, né? A China desenvolveu uma grande política anticíclica também. A Rússia, idem, e a própria África do Sul, que são os integrantes dos BRICS.
A crise não nasceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente sabia que ia sofrer as consequências numa certa hora. Aí, o que aconteceu? Nós crescemos 11, 12, 13, 14. 14 era um momento muito complicado, porque foi um momento em que nós tivemos a menor taxa de desemprego e o mundo desacelerava e nós começamos a ver, naquele momento, que ia haver uma crise bastante forte para cima dos países emergentes. Em 14, você tem os preços do petróleo despencam, o preço do minério despenca, o preço dos alimentos, né, da exportação, tudo despenca. Os Estados Unidos começam a sair da política de expansão monetária. Então, as nossas moedas vão para o espaço, sobem, o que destrói a nossa competitividade. Nós temos no Brasil uma maior seca dos últimos 80 anos. Então, no final de 14, nós falamos, vamos fazer um ajuste da mesma forma que nós fizemos em 3, de 3 a 5, fizemos em 10 e vamos fazer agora também. O que a gente pensava? Uma política de ajuste rápido. O que era o ajuste? Nós não precisamos, nós não temos problema de fragilidade externa. Naquele momento, nós tínhamos o maior nível de reservas de toda a história do Brasil. 380 bilhões de dólares. Também tínhamos de fazer o quê? Uma redução fiscal. Onde? Eu vou te dizer aonde que foi o nosso maior erro. Nós, como política fiscal, nós demos uma grande diminuição de impostos para as empresas, pretendendo que elas usassem essa diminuição de impostos para investir. Ao invés disso, elas não investiram e aumentaram as margens de lucro. Aí é erro nosso e não das empresas. As empresas nunca vão deixar de manter a margem de lucro. Então, e essa é uma característica, redução de imposto é não para expandir investimento. Redução de imposto é para aumentar a margem de lucro de empresa. É isso. Eu não sou a favor da política tradicional de diminuição de imposto como forma de ampliar investimento, porque não ocorre assim. Bom, essa é a minha opinião. Cada um tem a sua. E aí, então, acontece o seguinte. Pela quarta vez, nós tínhamos ganho a eleição. Nós ganhamos por 4 vezes seguidas. Os perdedores, que são os partidos, principalmente o PSDB, que é um partido pretensamente social-democrata, mas na verdade é um partido eminentemente hoje conservador, de direita, golpista, esse partido ficou inconformado com a derrota. E logo depois da eleição, começa a questionar a eleição, quer recontar os votos, recontam da mesma coisa, questiona a urna eletrônica brasileira, que nunca tinha sido questionada, também não dá nenhuma consequência, entra na justiça pedindo para embargar a minha posse. Bom, desde o primeiro dia, então, começa isso. E a partir de março, eu tomo posse no segundo mandato, em 1º de janeiro. Em março, eles começam a pedir um impeachment. E criam uma política que se chama quanto pior, melhor. E estabelecem uma profunda crise política no Brasil. Por que estabelecem? Porque 2 coisas simultaneamente começam a acontecer. Quanto mais eles questionam pedindo um impeachment e não achavam motivo, porque tinha de ter um motivo. Então não podia ser, não tinha como me acusar de corrupção. Não tinha contas, eu não tenho contas na Suíça, ao contrário deles. Então, o que fizeram? Vamos criminalizar a política fiscal. Ou seja, a política fiscal é crime desde que ela é feita, desde que ela seja expansionista e anticíclica. Ela é crime. Se ela cortar salário, direitos
e fazer o absurdo que estão fazendo hoje no Brasil, que é uma proposta de teto do gasto que nem o Japão fez. Por 20 anos, o gasto em educação e saúde não cresce. Num país que tem ainda até 2030, a proporção dos jovens entrando é maior que a dos velhos. Um país que ainda tem, né, ainda é um país jovem e que precisa, portanto, de dar conta de educação de qualidade, primeiro, para garantir que se mantenha a conquista de redução da pobreza e da miséria que nós conseguimos. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da miséria extrema e, aliás, 36 milhões da miséria extrema e elevamos 40 milhões à classe média. Então, primeiro, para garantir que isso seja estável. Só transferir renda não estabiliza e não cria uma inclusão social. É fundamental que as pessoas sejam educadas, que as pessoas possam ter trabalho decente e de qualidade. Em segundo lugar, porque o Brasil é um país muito rico, mas ele será mais rico se a sua população for rica. E para a sua população ser rica, nós temos de criar ciência e tecnologia. E temos de inovar. Só tem esse jeito. Não tem dois jeitos de fazer uma nação desenvolvida. Então, eles reduzem educação. Isso é que é estarrecedor. E sabe por quanto tempo? 20 anos. 20 anos. É o estado de exceção avançando contra a democracia. Por que eu digo isso? Porque, veja você, o que é que você escolhe quando você elege um presidente? Você escolhe onde vai gastar o dinheiro. Não é isso que você escolhe. Você escolhe o seguinte: como é que vai ser a política desse presidente para a educação? Como é que vai ser a política de saúde? O que ele vai fazer com a ciência e a tecnologia? O que ele vai fazer na previdência social? Você escolhe isso. Ora, se você tira do presidente, nos próximas 4 eleições, aliás 5, se você tira do presidente o direito de definir para onde ele vai destinar o gasto, você está interferindo na Constituição. Você está criando talvez a ditadura mais deslavada, mais aberta, mas ao mesmo tempo com uma capa de emenda constitucional. Além disso, você tira do Estado brasileiro o poder de fazer política anticíclica. Você pode só fazer política cíclica. Política cíclica é dar o cheque em branco para o mercado. Cheque em branco, porque onde que o mercado vai botar o dinheiro diante da crise? Vai botar o dinheiro no bolso dos mais ricos. A gente sabe onde vai botar o dinheiro. Então, veja você que esse golpe, ele é feito contra isso. Porque eles sabiam que nós jamais arbitraríamos, diante da crise, a favor dos mais ricos. Nós íamos arbitrar a favor da população brasileira, da classe média, dos pequenos empresários, dos médios empresários. Porque são eles que mais precisam. E eles fazem a base do país. ¿Qué papel tuvieron los medios de comunicación de Brasil y sus dueños en el impeachment golpe? O golpe no Brasil, ele tem papel, a imprensa, os meios de comunicação, vamos dizer assim, os grandes meios de comunicação, não é qualquer meio, é os grandes. Esse poder é oligopolizado, está na mão de 5 grupos familiares. Um deles, a Globo, o relatório do Oxfam, coloca como sendo os mais ricos do Brasil. Nesse relatório da Oxfam, que é aquela ONG britânica, eles dizem o seguinte, que essas 6 pessoas, elas têm metade da riqueza brasileira. E você olha que a riqueza brasileira é significativa, mais metade da riqueza da população brasileira. Bom, então essas mídias são altamente concentradas, altamente oligopólicas e altamente viesadas. Defendem que só há um caminho para o Brasil, que é o caminho que eles consideram o correto. Não tem
A história que a imprensa é isenta, é neutra, no caso, pelo menos do Brasil, é uma lenda. O papel deles é de mentor e construtor do golpe. Se o golpe tem dois componentes, eu diria, um conjuntural, assim, mais imediato, que é o fato de que essa parte política da oligarquia PSDB e parte do PMDB queria ser preservada das investigações da Lava Jato. Inclusive um senador Jucá, que foi ministro do Planejamento do governo Temer e que caiu um mês depois porque foi acusado de corrupção, com provas, esse senador dizia o seguinte, foi gravado, ele dizia, vamos derrubar ela para estancar a sangria, ou seja, estancar a sangria para que a investigação não chegue até nós. Essa, eu diria, é uma razão que leva à presença de grupos políticos. Mas a grande razão, a razão sistêmica, é que o Brasil preservou ao longo desse tempo, com idas e vindas, mas preservou uma parte fundamental do que foi construído desde a chegada do Getúlio ao poder, que é 3 grandes bancos públicos, toda a Petrobras, toda a Eletrobras, e a força do Estado brasileiro como o quê? Como um elemento que intervém para garantir que as populações mais desassistidas tenham acesso ao mínimo e possam ser até subsidiadas, porque tudo isso é feito com recurso público. Diante da crise, 2 coisas se colocaram. Se eles continuarem do jeito que vão, eles nunca mais sairão por meios democráticos. Então, há que ter uma saída não democrática. Se continuar do jeito que vão, ao arbitrar, podem fazer esse ajuste, mas arbitrarão sempre contra e a favor da população. Vão continuar subsidiando, vão continuar fazendo a política que fazem. Então, nós temos de intervir. Podemos abrir a votação. Você pode publicar? Me ajuda. 20 não. Abstenções 0. Intervir significa impeachment. Impeachment para quê? Para concluir o serviço que foi interrompido com a chegada do Lula. Que serviço? Vamos privatizar o que for possível, vamos garantir que os pobres estejam fora do orçamento, que os direitos sociais não sejam assegurados, política do teto dos gastos, reforma violenta da Previdência, criando um tempo de contribuição de 49 anos. E o irônico disso é que o presidente atual aposentou com 55 anos e o ministro da Fazenda ganha uma aposentadoria de R$250 mil. E o que é que a aposentadoria de 70% da população brasileira? Hoje é R$925. Então você tem tire o direito dos trabalhadores e faça a reforma trabalhista. Após fazer esse trabalho sujo, é para isso que eles foram fazer. É esse o trabalho. O que é isso? É implantar o sistema de desregulação completo no Brasil. Eu acredito que vão fazer por partes. Estão tentando fazer por partes. Mas a crise política, o que eles prometeram? Tiramos o PT do poder e a crise política vai arrefecer e a crise econômica também vai ser superada. Primeiro, eles subestimaram as razões da crise econômica, ou seja, acreditaram no seu próprio discurso, porque tem grandes bancos nessa parada, então é impossível que tenham acreditado nos seus próprios discursos, mas acreditaram. Então a crise não reduz, pelo contrário, se acaba com... Quando você tem o investimento privado retraído, quando você tem uma situação de aumento de capacidade, como nós temos no Brasil, você não pode acabar com o investimento público cortando tudo.